vamos fazer o nosso passeio pela codificação espírita. É este o propósito deste nosso encontro: conversarmos sobre Allan Kardec, em especial uma das peças mais importantes deixadas por ele na codificação, cujo título desta peça está aparecendo, ou vai aparecer ali no projetor. Chama-se Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Aqueles que já lemos o Livro dos Espíritos, sabemos que o Livro dos Espíritos foi dividido por Kardec em algumas partes. O livro começa com esse texto que vamos trabalhar, intitulado Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Depois ele tem o Prolegômenos, ou o Prefácio. Aí seguem as 4 partes em que o livro foi dividido e, por final, a conclusão. Como nós já trabalhamos aqui as 4 partes do Livro dos Espíritos, a gente ficou devendo trabalhar com vocês a introdução ao estudo da doutrina espírita. Lembro que não se trata da introdução ao livro. Em geral, numa introdução ao livro, você fala sobre a organização do livro, como o livro foi construído. Então, vocês vão verificar que não se trata de uma introdução ao Livro dos Espíritos, mas de uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, todos aqueles que desejam estudar a doutrina espírita, é muito importante fixar essa palavra estudar, não apenas fazer uma leitura, mas aqueles que desejam estudar a doutrina espírita não podem deixar de estudar esta introdução. Vamos juntos na manhã de hoje verificar a importância dessa introdução para a compreensão da doutrina espírita. Ela é a peça-chave fundamental para que a gente possa começar corretamente o estudo da doutrina espírita. Então, se vocês tiverem inclusive que sugerir a alguém que queira começar a estudar a doutrina espírita, uma boa sugestão é sugerir que comecem por esta introdução ao estudo da doutrina espírita. Então vejamos, o nosso critério desta manhã vai ser apresentar o nosso estudo em 2 grandes partes. Na primeira parte vamos dar uma visão geral do que seja a introdução, uma estrutura geral dela, o que ela contém de uma forma geral, como ela se organiza, como ela se estrutura. Depois nós vamos escolher alguns aspectos da introdução para trabalharmos com mais profundidade. É claro que é impossível, num único dia, a gente passar por toda a introdução. Precisaríamos aí de alguns meses para fazer isso, dada a riqueza desse texto. Mas vamos escolher alguns aspectos que a gente acha relevante, que podem ser motivos de dúvidas, de questionamento, para a gente se deter com mais profundidade. Inicialmente faremos essa visão geral do que é esta peça. Então, a gente vai chamar essa primeira parte da estrutura geral da introdução. Como é que ela se estrutura? O que é esta introdução? O objetivo principal dela, a gente fazendo a leitura, nós vamos encontrar inclusive uma frase de Kardec, ao final do item 2, dizendo isso, que se trata de fazer a refutação de várias objeções. O que é isso? Quando os fenômenos espíritas surgiram de forma bastante destacada no século XIX, recebendo a atenção do codificador, a doutrina espírita surge como uma explicação dos fenômenos e como uma doutrina que surgia como consequência desses fenômenos. Não só explicava os fenômenos, mas também apresentava um amplo campo de estudos na filosofia, na ciência e na religião. Então, várias refutações, várias objeções surgiram à época, numa tentativa de explicar os fenômenos espíritas, diferentemente da explicação dada pela doutrina espírita. Então, o que o Kardec vai fazer nessa introdução, como objetivo principal, é refutar estas objeções. Apresentar argumentos que mostram que todas as objeções formuladas à tese espírita foram objeções precipitadas, muitas delas levianas, sem fundamento. E que até hoje, podemos dizer mesmo até hoje, dia de hoje, 2004, não surgiu na literatura,
no seio das ciências, das academias, nenhuma doutrina que explica os fenômenos espíritas com a riqueza e profundidade que a doutrina espírita explica. Então, até hoje, as objeções aí estão por vir. Objeções sérias que poderiam merecer dos estudiosos uma atenção maior, até hoje não apareceu. Então, a doutrina espírita permanece como sendo a grande ciência para a explicação dos fenômenos espíritas. Não surgiu nenhuma outra. Mas é muito importante conhecer essas objeções, saber quais eram as objeções e de que maneira o codificador refutou essas objeções. Esse título, Refutação de Objeções, de fato Kardec vai usá-lo também na primeira edição de O Livro dos Espíritos, de 1857, de 18 de abril. Ele vai dizer, Introdução à Doutrina Espírita, e vai colocar um subtítulo que seriam as refutações das objeções. Então a gente aproveitou esse subtítulo para colocar também aí como o objetivo principal. Mas esse é o objetivo principal, não significa que é o único tema da introdução. Aí que está a riqueza. Esse não é o único tema, mas o tema principal. Agora, como nós refutaríamos objeções? Veja, vamos tentar raciocinar em conjunto. Se nós tivéssemos que refutar objeções a uma ciência, como seria uma maneira didática adequada de fazer isto? Primeiro eu preciso saber, objeções significa o quê? Uma explicação alternativa a um conjunto de fenômenos. Então isso são objeções. Eu explico o conjunto de fenômenos de uma forma diferente da doutrina espírita. Então, obviamente, se eu vou refutar, primeiro, eu preciso saber quais são o conjunto de fenômenos que eu pretendo refutar. Então, é fundamental que dentro da minha explicação eu faça um pequeno resumo do conjunto de fenômenos que eu vou refutar, cujas doutrinas ou teorias serão refutadas. Então eu apresento esse conjunto de fenômenos, apresento um resumo da doutrina espírita, por quê? Porque refutar uma objeção é comparar a explicação do opositor com a explicação espírita. Então, se eu, espírita, vou refutar a explicação diferente que foi dada dos fenômenos, no fundo, refutar é comparar a explicação que foi dada com a explicação espírita. Então, para o leitor que está iniciando o assunto, é fundamental que ele conheça a explicação espírita para os fenômenos. E depois ele conheça a explicação não espírita, as objeções. E aí sim, eu vou poder fazer a refutação, que é comparar as duas explicações. Basicamente, essa é a lógica simples que o codificador utilizou para construir a introdução. Apresentamos os fenômenos, colocamos a explicação espírita sobre esses fenômenos, apresentamos as explicações alternativas que foram dadas para os fenômenos e fazemos a comparação. Olha que lógica simples. Então, por isso, esse serve como uma introdução ao estudo da doutrina espírita, porque ao mesmo tempo eu coloco o seu conjunto de fenômenos, coloco a explicação espírita dada para eles e coloco as outras explicações alternativas. Então, para quem está iniciando o estudo espírita, é uma lógica absolutamente fundamental para você se situar no contexto desta ciência que nasceu no século XIX. Então, é basicamente esta a estrutura fundamental das refutações que ele vai fazer. Claro que Kardec vai fazer esta refutação, inicialmente apoiando-se num elemento que nós vamos discutir muito, praticamente amanhã de hoje eu vou ficar fundamentalmente nessa parte, que é a parte mais importante, que é a questão da terminologia. Todas as vezes que nós estamos construindo uma ciência, é fundamental a gente entender os termos dessa ciência, as palavras que fazem parte dessa ciência e seus diversos significados. Então, Kardec teve cuidado de mostrar que na construção de uma ciência, a terminologia desempenha um papel fundamental. Então nós vamos na manhã de hoje nos concentrar bastante na questão terminológica, já que ela gera muita confusão, muitas discussões que são feitas por conta da terminologia. Então a estrutura fundamental da obra desta introdução, repetindo, primeiro Kardec vai colocar essas questões de terminologia, que são essenciais para que você possa formular uma ciência.
Então ele coloca as questões da terminologia e aí passa agora a seguir a lógica das refutações. Apresenta os fenômenos, apresenta a doutrina espírita que explica os fenômenos, apresenta as objeções ou as explicações alternativas e as comparo. Então, no fundo, a introdução tem esta estrutura. Ele começa com a terminologia, itens 1 e 2. Depois, ele vai fazer a série progressiva dos fenômenos, item de 3 a 5. Depois, ele faz o resumo da doutrina espírita, ou seja, como é que a doutrina espírita surge e explica a série progressiva dos fenômenos. E 4, ele faz a refutação das objeções, apresentando, dentro dessa refutação, todo o estudo das propostas alternativas à explicação espírita. Isso ele vai fazer do item 7 ao 17º. Então, nós vamos ter aí 17 itens, é uma introdução longa, mais ou menos divididos dentro dessa estrutura. Eu vou trabalhar um pouquinho dentro desses 4 grandes temas: a terminologia, a série progressiva dos fenômenos, o resumo da doutrina espírita e a refutação das objeções construídas a partir dessa estrutura que foi dada no item 3, que é a doutrina espírita. Então, isto é uma visão geral do que seja esta introdução, esta peça fundamental. Está claro? Esta é basicamente a estrutura que também já vai estar presente na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando, é muito importante lembrar, a edição de 1860, de março de 1860, que é uma obra muito mais longa do que a de 18 de abril de 57. Mas a introdução é basicamente a mesma, com pequenas mudanças, com pequenos ajustes no texto, alguns pequenos acréscimos, mas a estrutura permanece basicamente a mesma. Então, Kardec, já em 57, tinha muita clareza da importância dessa introdução, que ele vai repetir em 1860, na segunda edição definitiva da obra. Bom, começamos pela terminologia. Vamos aprofundar um pouco este item, terminologia. Kardec teve uma lucidez muito importante. Se nós pararmos para refletir, nós vamos verificar que boa parte dos problemas na compreensão de uma ciência qualquer passa pelas definições, pelos termos. O que significam as palavras? Então, ele teve a lucidez de começar por aí. Então, eu sugiro sempre, não comecem a estudar ou não aprofundem um estudo doutrinário sem fazer uma reflexão sobre a terminologia. Então, Kardec vai ter esta preocupação e ele vai começar pela terminologia. Ele começa o item 1 da introdução, o início, quem tiver o livro vai poder ler isso aí. Ele começa dizendo: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Isto é fundamental. Se eu tenho ideias novas, é fundamental que eu tenha termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Bom, então eu tenho 2 propósitos quando eu crio uma terminologia nova: fazer com que eu tenha mais clareza na linguagem, a minha linguagem se torna mais clara, e ao mesmo tempo eu procuro evitar a confusão que vai estar presente na variedade de sentido das mesmas palavras. Esta variedade de sentidos das mesmas palavras vai ser designada por Kardec, embora isso já era um termo da época comum, chamada anfibologia. A anfibologia, anfíbio, quem lembra de anfíbio, o animal que vive na água e fora da água, anfi é duplo. Então, anfibologia, logia vai ser significado, estudo, tratado. Anfibologia vai significar o duplo significado, o múltiplo significado das palavras. Então, as palavras apresentam múltiplos significados. Aliás, se vocês pegarem um dicionário, vocês vão verificar isso. Não tem uma única palavra no dicionário que vocês encontram um único significado para ela. Peguem uma palavra qualquer, vocês vão ficar surpresos com a variedade de significados. E um dicionário também tem um aspecto curioso. Você pega uma palavra, olha o significado dela, ela te remete para uma outra palavra, você vai lá, olha o significado dela, ela te remete para outras palavras, você vai olhando, daqui a pouco, numa dessas palavras, remete para o significado da primeira.
Então, o que é amor? Aí você vai encontrar, daqui a pouco, lá na frente, vai dizer amor. Aí você falou, então amor é amor. Você volta num ciclo que não tem escapatória. Isto por quê? Porque nós usamos a linguagem de maneira ambígua mesmo. A anfibologia é inerente ao uso da linguagem. Não há linguagem que não tenha anfibologia. Bom, um primeiro esclarecimento, isto não é um problema desde que eu saiba disto. O problema da multiplicidade de sentidos é quando eu não sei disso, ou quando eu não reconheça em cada contexto qual o sentido que eu estou dando à palavra. Se eu for capaz de reconhecer pelo contexto qual é o sentido da palavra naquele contexto, não há nenhum problema. Então não há problema em ter muitos significados. Aliás, a gente diria que deve ter muitos significados. Ter muitos significados caracteriza a riqueza da linguagem, não é pobreza da linguagem. É claro que eu devo evitar a anfibologia, principalmente quando eu estou introduzindo termos técnicos. Se eu tenho uma ideia nova, é muito importante, se a ideia for realmente nova, ela faça parte importante de uma doutrina, que eu construa um termo novo para aquela ideia. Por exemplo, perispírito. Não existia a palavra perispírito antes de 18 de abril de 1857. Essa palavra foi criada por Kardec, porque ele precisava falar do corpo do espírito. Claro que ele podia usar a palavra corpo do espírito, mas aí eu tenho uma expressão. Como a palavra corpo é muito ambígua, porque ela pode significar inclusive o nosso próprio corpo biológico, poderia inclusive criar confusão. Eu podia, mas isso aqui é o corpo do espírito. Este aqui também é o corpo do espírito. Então, para que eu pudesse capturar a ideia de um corpo outro, que sobrevive à morte deste corpo, e que envolve o espírito, ou de que o espírito tem a posse, eu precisei de uma palavra nova. E Kardec vai criar uma palavra, fazendo aquilo que todo bom cientista faz. Também procura dar um nome a etimologia da palavra represente o objeto. Então, peri, que é em torno de, espírito. Então, ele vai como perisperma, ele vai usar a expressão análoga, a que etimologicamente designa aquilo que envolve o espírito, aquilo que está em torno do espírito. Então, ele vai cunhar a palavra perispírito. Do mesmo jeito, ele vai fazer com a palavra espiritismo, que não existia antes de 18 de abril de 1857. Foi criada por ele. Vocês não vão encontrar essa palavra anteriormente a isso. É claro que quando alguém quer ter má fé, poderá dizer que a palavra estava antes. Eu me recordo de uma tradução do Velho Testamento que eu tenho na minha casa, em que quando vai o texto de Moisés, lá no Deuteronômio, falar sobre a proibição de Moisés aos mortos, a evocação dos mortos, na minha tradução está assim: Moisés proibiu o espiritismo. Aí eu ficava imaginando, puxa, Moisés deveria ter sido um homem visionário, extraordinário, porque ele conseguiu proibir alguma coisa que só ia surgir no século XIX, mas está lá, eu tenho lá em casa, Moisés proibiu o espiritismo. Quer dizer, Moisés, a tradução mais adequada, e existem vários tradutores do Velho Testamento, é dizer, Moisés proibiu a comunicação com os mortos, que a comunicação com os mortos é tão antiga quanto a humanidade. O espiritismo surgiu em 18 de abril de 1857. Não há espiritismo antes disso. Claro que você vai encontrar em alguns textos a referência de que o espiritismo é tão antigo quanto o homem. Mas, claro, de novo é um uso de anfibologia, multiplicidade de sentidos. Porque se espiritismo designa a ciência, a doutrina, que surgiu em 1857 para explicar e como consequência dos fenômenos espíritas, então não havia espiritismo antes. Mas às vezes você diz, espiritismo tomando a parte pelo todo. Como o espiritismo tem os fenômenos espíritas, então você diz que o espiritismo sempre existiu, querendo dizer que os fenômenos espíritas sempre existiram. Então, de novo, anfibologia. Há problema? Não, desde que você saiba disso. Senão vai fazer uma discussão muito grande, em que a pessoa, Kardec disse que o espiritismo sempre existiu. Qual o sentido de espiritismo? Dos fenômenos, não de doutrina.
Senão a gente fica numa discussão, como eu já presenciei de alguns discutindo. Então, Kardec disse que o Espiritismo sempre existiu, o outro não, o Espiritismo só surgiu em 1857. E fica uma briga desnecessária, porque as duas respostas estão corretas. O Espiritismo sempre existiu e o Espiritismo só existiu a partir de 18 de abril de 1857. Os dois estão certos, desde que entenda as diferenças de significado das palavras. Não vamos brigar por palavras. O importante é que a gente se entenda o que eu quero dizer quando digo que o Espiritismo sempre existiu. Então a questão da anfibologia é fundamental e não temos como escapar. A gente pode fazer um esforço tremendo para evitá-la, mas não é possível evitá-la, infelizmente. Vocês vão perceber ao longo da nossa exposição quantas vezes nós vamos fazer uso dela e a importância dela. Então, de novo eu repito, o importante é que a gente saiba nos diversos contextos, os diversos significados das palavras, e que tenha consciência de que as palavras têm mesmo diversos significados, e que não há nenhum problema nisso, só há problema quando a gente não tem consciência disso. Bom, Kardec vai escolher, nessa terminologia, 3 termos fundamentais para analisar, e a gente vai passar boa parte da nossa manhã analisando esses 3 termos. Quais são os 3 termos? O primeiro, alma, ou princípio inteligente. Inclusive nós vamos fazer uma discussão da diferença, princípio inteligente, o que é princípio. Depois ele usa um outro termo chamado princípio vital, e um terceiro, fluido vital. Esses são os 3 termos fundamentais discutidos na introdução. É claro que ele começa criando a palavra espírita, espiritista, mas isso é apenas a criação da palavra, ele não faz uma discussão. A discussão realmente que ele faz mais profunda são desses 3 conceitos. E são esses 3 conceitos que nós vamos trabalhar nessa primeira parte. Alma, princípio inteligente, princípio vital, fluido vital. Quais as diferenças entre princípio vital, fluido vital? Geralmente há muita confusão quando se fala em princípio vital, fluido vital. Alma, princípio inteligente, alma dos animais, espírito. Então a gente vai tentar abordar e vamos mostrar que, de fato, todas essas palavras têm muitos significados. Então, não espere que a gente vai sair daqui com um significado, nós vamos sair com vários. O importante é que a gente saiba que tem vários. E, em cada contexto, quais são esses significados. Isso é que é importante. E vocês se acostumem com isso, isso vale em qualquer ciência. Na década de 60, surgiu um livro na academia que foi revolucionário. Ele se chamava A Estrutura das Revoluções Científicas. Quem quiser anotar, pode anotar. Um grande livro que surgiu na década de 60. A Estrutura das Revoluções Científicas, do autor Thomas Kuhn. Esse livro revolucionou a concepção de ciência. Um livro muito importante para o filósofo da ciência, para o cientista. Ele mostra uma concepção nova de ciência. Ou melhor, uma visão diferente do que seja ciência. Nesse livro, o autor cria um termo que foi muito utilizado durante todos esses últimos 30 anos, e até hoje é muito utilizado, o conceito de paradigma. Quem nunca ouviu falar disso? Paradigma. Tem alguns que até escrevem o paradigma espírita. Olha que nome bonito, o paradigma espírita. Esse autor cria o conceito de paradigma para tentar explicar que uma boa ciência ou uma ciência é um paradigma. Então ele tenta definir ciência a partir do conceito de paradigma. Então Kuhn cria esse conceito, desenvolve um livro inteiro para discutir esse conceito e mostra como o conceito de paradigma pode ser usado para explicar o que seja ciência. Bom, para que estou dizendo isso? Uma especialista em Kuhn, uma filósofa, uma mulher, especialista em Kuhn, uma das maiores especialistas em Kuhn, ao fazer uma análise profunda do livro, com muito detalhe, encontrou no livro 21 significados diferentes para a palavra paradigma. Kuhn, que pretendia definir ciência a partir do conceito de paradigma, é um paradigma, uma ciência, ele fala, bom, então agora se eu souber o que é um paradigma, eu saberei o que é uma ciência. Bom, você vai ter que saber o que são 21 significados diferentes. Então não há como escapar, isto não é um problema, isto é um fato que ocorre em todas as construções científicas. As ideias humanas, elas têm uma riqueza tão grande, a capacidade do homem em criar ideias, em pensar é tão rica,
que você acaba, cada vez que você pensa, você dá algum detalhe a mais e usa a mesma palavra. E você vai acrescentando coisas e usa a mesma palavra. Então, cada hora você tem coisas diferentes por trás de um mesmo termo. Isto mostra a riqueza da concepção humana, da criação mental, da construção de conceitos e de ideias do ser humano. Não há palavras que dê conta disso. Isso ocorre em todas as áreas. Você pega na matemática, que pretende ser, às vezes, a ciência mais exata, em que cada termo parece ter uma definição absoluta e única, mesmo lá os especialistas mostram que tem anfibologia. Então, mesmo para o matemático que gosta de ter uma definição precisa que seja único, número par, eu tenho uma única definição de número, e vai por aí afora. Mesmo na matemática, autores mostraram que há anfibologia. Então, não tem como escapar, então não é um problema, apenas a gente tem que ter consciência disso. Então, vamos começar aí, discutindo o significado da palavra alma e o problema da anfibologia na palavra alma. Kardec vai definir a alma da seguinte maneira: chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Essa definição é muito importante. De fato, por trás dessa definição está toda a estrutura doutrinária, da doutrina que vai surgir depois. Primeiro, ao ser imaterial, significa que ele difere de tudo aquilo que nós chamamos matéria. Então, nós não podemos olhar a alma com os mesmos olhos que a gente olha a matéria. Isso tem implicações profundas. Então, eu não posso olhar a alma como alguma coisa que muda no mesmo sentido em que a matéria muda. Alguma coisa que se transforma no mesmo sentido que a matéria se transforma. Por exemplo, eu pego um objeto material qualquer, um livro, ele se desgasta no tempo, ele vai perdendo a sua estrutura, ele vai sofrendo desgaste, ele vai mudando, se transforma, até que daqui a pouco ele deixa de ser livro, ele se dissolve, ele perde, as traças o corroem, né? A umidade provoca uma série de interferências sobre o livro, as bactérias, uma série, vai destruindo, ele vai mudando com o tempo. Eu não posso olhar a alma desta maneira, achar que daqui a pouco a gente vai destruir a alma, o tempo vai fazer com que ela se desgaste, com que ela vai perdendo pedaços, com que alguma coisa entra dentro dela e vai corroendo. Então, a primeira implicação de ser um ser imaterial é que a gente não pode pensar da mesma maneira. Aí cria, por outro lado, uma dificuldade. Eu não posso refletir sobre a alma comparando com as minhas reflexões sobre a matéria. Por isso as dificuldades, que levam muitos cientistas a considerar a alma um tema da metafísica, ou seja, está além da física, e não um tema da física. Porque eu não posso trabalhar a alma do mesmo jeito que eu trabalho a matéria. Então, essa é uma implicação muito importante. Por outro lado, tem uma implicação moral por trás disso também extraordinária. Se nós somos imateriais e sobrevivemos ao corpo, a nossa imortalidade terá implicações muito grandes sobre a nossa vida. Imagine você imortal. Imagine você indestrutível. Aquele sonho do Superman. A gente, quando assiste o Superman, uma das coisas aí, vou lembrar do meu tempo de infância, uma das coisas que mais empolgava é que ele ia para o fogo, para a bala, para qualquer situação, com exceção da Kryptonita. Lamentavelmente, eu sempre critiquei o autor, porque ele criou a Kryptonita, tirava a Kryptonita, ele vai e enfrenta tudo. Por que ele enfrenta tudo? Porque nada pode acontecer a ele. Então, a coragem que ele tem é uma coragem decorrência da impossibilidade de ser destruído. Agora vocês imaginam, todos nós somos Supermans sem Kryptonita. Olha que paraíso. Nós não jamais seremos destruídos. Então não há situação nenhuma que possa nos provocar desgaste, desarranjo, destruição da alma. Então isso deveria dar ao indivíduo que tem esta crença uma coragem estupenda. Não interessa as dificuldades da vida, os problemas que ele vem enfrentar, as doenças, os conflitos, os inimigos. Ele iria com coragem, porque ele é formado por uma substância indestrutível.
Ele é algo que não se perde, que não se desarranja, que não se desestrutura. Então é notável. Não há por que ter medo, não há por que sofrer de angústias e ansiedades na preocupação de que algo venha nos acontecer de ruim. Nada de ruim pode acontecer à alma. Isso é extraordinário. Então isso tem uma implicação ao longo de toda a construção da ética espírita, e que às vezes a gente não leva a sério. Quem leva a sério, veja o exemplo dos fanáticos. Os fanáticos que levam isso tanto a sério que se explodem, sabendo que não vão se explodir, que a alma continua. Só que eles acham que a explosão, além deles terem a certeza da sobrevivência, ele acha que essa explosão vai levá-los ao paraíso. É aí que se equivocam. Que nós sabemos que essa explosão não vai levá-los ao paraíso, vai levá-los a recomeçar a vida em situações cada vez mais difíceis. Embora a gente seja indestrutível, nós interagimos com o mundo e com as pessoas, e quanto mais infelizes formos nessa interação, pior para nós. Então eu vou descobrindo que uma vida não ética gera um relacionamento infeliz, e como eu não quero ficar infeliz por muito tempo, é melhor eu ter uma vida ética para que a felicidade surja o mais rápido possível. Embora a indestrutibilidade estará sempre presente, mesmo os espíritos perversos, malvados, que fazem loucuras, são indestrutíveis. Então não há loucura nenhuma que faça um espírito que venha destruí-lo. Então não há destruição dele. Isso talvez seja o castigo para muitos, que não aguentam a consciência de culpa, de terem errado, de terem ofendido, e querem morrer de infelicidade, porque estão infelizes, querem morrer para a infelicidade passar, e se desiludem, porque não morrem. É o caso do suicida, que tenta se matar e se descobre que não morre, e dos suicidas desencarnados, que tentam se aniquilar e nunca se aniquilam. Viver, estamos condenados a viver. Às vezes em conversa com materialistas, eu tenho alguns amigos que dizem assim: você acredita na vida após a morte? Eu digo, não. Eles dizem, como não? Eu falei, de jeito nenhum. A gente nunca sai da vida, não há vida após a morte, só há vida. Não há outra vida, só tem vida. Então não há uma antes ou depois, há vida. Uma vez criado o espírito, ele vive pela eternidade afora. Não entra e sai da vida. A morte não é uma saída da vida, nem é uma entrada em outra vida. Eu nunca saio da vida. Eu só entrei nela uma única vez, quando o Criador nos criou como espírito. Dali para frente a gente não saiu mais. Ao nos dar vida, Ele nos deu algo eterno. Viveremos por toda a eternidade. Então essa é uma diferença fundamental. Eu jamais deixarei de viver. Então não há por que ter pressa, ansiedade inútil. Há ter urgência na mudança, na reconstrução do caráter, nas conquistas dos valores éticos, dos valores intelectuais, mas nunca pressa. Por isso, curtir a vida a cada momento, as suas belezas, as suas oportunidades, sem pressa, como se a gente fosse acabar, ou como se alguma coisa acabasse, ou como se a vida, lá na outra vida a situação melhorar. Não tem a outra vida, tem a vida. Cada conquista que eu faça hoje traz como consequência amanhã, o amanhã. Então não há por que a gente ter uma conduta como de alguém que fosse sair para uma outra vida, né? E aí muda-se tudo. Não é nada disso. Não muda-se nada porque eu não saí da vida. Eu continuo levando tudo aquilo que eu sou. A vida é o resultado da minha herança, das conquistas que eu fiz. Não há nenhuma mudança brusca. Eu não vou para um outro lugar onde tudo vai ser um recomeço. Não há recomeço. Só houve começo. Então, e continuará para todo e sempre. Então há consequências importantes. Mas aqui esta imaterialidade é individual. Esse individual é fundamental. Porque eu poderia ser imaterial, mas perder a individualidade. Cosme deixar de ser cosme. Se misturar num todo, como era a concepção panteísta. Após esta vida, eu sobrevivo, mas num todo, como as gotas de água no oceano, que continua a existir no oceano como água,
mas você já não mais consegue identificar aquela gota que caiu lá dentro. Ela se perdeu no todo, ela é parte de um todo. Isso não acontece. Nós mantemos a individualidade, quer dizer, cosme vai permanecer cosme para todo e sempre. Isso é muito, e a sobrevivência é fundamental, porque eu já comentei desta imortalidade que nos foi concedida. Então Kardec aqui está preocupado em caracterizar a alma como este elemento que a gente não sabe bem do que é formado, porque é um elemento que difere de tudo que a gente tem ideia como sendo matéria. A gente não tem nenhuma intuição muito clara do que seja algo que não se destrói, que não muda. Então não adianta tentar fazer nenhum esforço para entender a alma, comparando com a matéria, esqueça. Eu não tenho exemplo, não tenho ponto de comparação, nenhum objeto, nenhuma coisa na Terra que eu pudesse usar como referência para que a minha intuição pudesse me ajudar. Olha, é algo parecido, porque eu não tenho exemplo de algo indestrutível, que não muda, etc. e tal. Então, a alma é algo especial. Eu tenho que entendê-la pela ideia, pelo pensamento, mas eu tenho muita dificuldade de ter um exemplo de comparação na Terra. Então não faça esse esforço que a gente não vai conseguir. Kardec vai usar, definiu aí a alma, né? Está aí uma definição. Você fala, esta definição caracteriza um único sentido, um único significado. Infelizmente não. Kardec vai usar a palavra alma em 3 significados que eu até agora identifiquei. Pode ser que eu identifique um quarto. Eu até agora identifiquei na obra 3 significados. Pode ser que vocês identifiquem mais do que isso. Pelo menos 3 eu já identifiquei até agora, como aquele trabalho daquela professora que identificou 21 em Kuhn. Eu até agora estou no 3º. Espero não ter descubra mais algum. Mas até agora esses 3, nos diversos contextos da codificação, eles estão aparecendo. Quais são os 3 significados que ele usa para a palavra alma? Primeiro, a alma ele usa como sinônimo de princípio inteligente ou espírito. Ali a letra E minúscula é fundamental. Nós vamos mais à frente discutir bem essa questão de princípio inteligente e vamos ver os problemas por trás desse conceito. Mas a ideia básica é que há algo que é responsável pela inteligência, e a palavra alma se dá a respeito deste elemento que é o gerador da inteligência. Às vezes a palavra alma é usada como significado de espírito. Eu vou voltar ao item 1 muitas vezes ainda ao longo desta manhã. Então por isso que eu não vou me deter nele agora, porque daqui a pouco eu vou me deter bastante nele. A palavra espírito, alma é usada como sinônimo da palavra espírito. Fala, mas qual a diferença? Às vezes nenhum. É usado indistintamente alma como sendo espírito. Bom, e qual é o espírito com letra E maiúscula? Tem uma diferença do espírito com letra E minúscula, que já já eu vou explicar qual é essa diferença. E por último, a alma com o espírito encarnado. Ou seja, não é só o espírito, mas o espírito num certo estado. Por exemplo, eu seria a alma, Francisco Cândido Xavier, não mais. Já foi alma, agora não é. Se eu usasse a alma como significado de espírito encarnado. Se eu uso a alma como significado de espírito, Chico Xavier é alma e eu sou alma. Eu espero que o bichinho não tenha reencarnado ainda, né? Tá certo? Em geral, os espíritos que muito aprendem numa vida demoram mais para voltar nela. Então, por isso que eu posso pegá-lo como exemplo. Vejamos então em que contextos isso aparece. Eu vou dizer que eu vou matar a cobra e mostrar o pau, né? Eu preciso mostrar onde é que está esses 3 usos. Então a gente vai mostrar. Kardec, em O que é o Espiritismo, vai explicar o seguinte: a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Ora, ele identifica 3 coisas no homem: uma alma, um perispírito e um corpo. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Aí tem a primeira vez que o Kardec define de uma forma muito clara o que é o espírito. O espírito seria a alma mais perispírito. Está aí, palavras dele. A alma mais perispírito. Então, há o uso quando eu uso a palavra alma, eu posso usá-la apenas como espírito sem perispírito, mas se eu usar a alma como sendo espírito,
a alma passa a ser também a alma mais perispírito. Então, ele diz assim, a alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Isso está no que é o espiritismo. Botei o número do item 14 lá para quem quiser localizar. Tá? Então, isso é uma maneira de entender como é que eu devo ver a alma, o espírito e o corpo de forma diferente. Tá? Então, na alma eu estou pegando somente o elemento imaterial indestrutível. No espírito tem um elemento destrutível, que é o perispírito. E o homem tem, além disso, um outro elemento destrutível chamado corpo. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 134, Kardec indaga aos espíritos o que é alma. Um espírito encarnado. Aí o segundo significado: eu seria a alma e Chico Xavier hoje não, porque ele não está encarnado. Então esse é um segundo significado. Alma desenhando o espírito num certo estado, o estado de encarnar. Por isso é muito comum a gente encontrar nos livros espíritas, quando diz psicografado por fulano, do espírito de Emmanuel. Ninguém bota assim, da alma Emmanuel. Do espírito Emmanuel. Não da alma Emmanuel. Por quê? Porque o espírito seria a alma desencarnada. A alma, o espírito encarnado. Isso seria um uso da palavra alma. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. De novo, um outro significado. A alma antes de se unir também era espírito. Então, alma também é usada como sinônimo da palavra espírito. Então, aqui tem anfibologia? Tem. Há problema com ela nenhum, porque eu sei. No contexto eu sei qual é o uso. Ora a alma é igual ao espírito, ora ela é diferente do espírito porque tem que estar encarnado, ora ela é totalmente diferente do espírito porque ela é apenas a essência imaterial, sem o perispírito. Então são 3 usos. Nenhum problema em fazer isso. Então quando eu estiver estudando, eu tendo consciência disso, eu vou saber quando se trata de uma coisa ou de outra coisa, sem nenhum problema. Onde está, por exemplo, o senso moral? Na alma. Qual o sentido da alma? Da alma aqui, o elemento imaterial. Porque se o senso moral tivesse no perispírito, na medida em que eu trocasse de perispírito, eu trocava de senso moral. Então está na essência imaterial, na alma. A alma está a sede da inteligência, das emoções, das conquistas. Claro que o perispírito é o veículo onde essas conquistas se estruturam, se expressam. E muitas dessas conquistas só são conquistadas a partir do perispírito. Ou muitas até do corpo. Mas elas vão todas parar na alma. As ideias, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, a vontade tem sede na alma. Tá certo? Mas tem muitas coisas que têm sede no perispírito. Outras no corpo. E aí vai. Então a gente tem que ter clareza quando está falando. E isso está em O Livro dos Espíritos, né? Aí veja, esse texto kardeciano vale a pena uma reflexão. Ele diz assim: seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente, e o termo espírito para o ser semimaterial. Olha a expressão kardeciana. Por que o espírito é semimaterial? Formado deste princípio e do corpo fluídico. Veja, então o espírito ele seria semimaterial, porque ele tem uma parte imaterial, que difere de tudo aquilo que é matéria, mas tem uma parte que é análogo à matéria, num certo sentido de análogo. Não da matéria tal como nós entendemos, mas de uma matéria mais sutil, que essa parte é o perispírito. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são no uso frequentemente empregadas uma pela outra. Olha aí está a justificativa porque que ele emprega uma pela outra. Como eu não tenho perispírito sem princípio inteligente ou alma, e nem tenho alma sem perispírito, eu posso usar as palavras como sinônimo. Ele diz:
É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Para o filósofo, para aquele que está preocupado em ter ideias e ter clareza nas ideias, é importante fazer a diferença. Em vários contextos, Kardec é obrigado a fazer a diferença, porque se trata de um contexto mais filosófico, em que eu preciso ter clareza da diferença. Mas no uso comum eu posso usar indiferentemente. Então o próprio codificador, nesse texto, explica bem a anfibologia que ele usa. Embora ele tenha dito que se deve evitar a anfibologia, claro. Não tenha dúvida que se deve evitar. Mas vocês vão perceber ao longo da palestra que nós vamos fazer anfibologia o tempo inteiro. Mas que a gente tenha clareza disso. Até agora estamos indo. Dúvidas vocês anotem. Agora um outro conceito. Princípio vital, fluido vital que ele define. Esse vai nos dar bastante trabalho, talvez é o termo que vai exigir muita calma nossa, e certamente vocês vão ficar com mais dúvidas do que certezas. E é verdade, vocês vão, como esse termo envolve um conceito chamado princípio, que é um conceito da filosofia. Infelizmente eu vou ter que passar por ele daqui a pouco, pedir desculpas a vocês, mas vamos ter que mergulhar um pouco na filosofia para tentar fazer com que a gente entenda melhor esse conceito. Provavelmente vocês sairão mais confusos, mas o objetivo também é este, né? A confusão faz a gente continuar estudando. A certeza e a clareza de tudo, a gente iria embora, não estudo mais, já sei tudo, está tudo claro. Isto seria o caos. Por isso é que o filósofo nunca tem certeza, ele sempre tem dúvidas. Se eu conseguir deixá-los com mais dúvidas, eu vou sair daqui bastante feliz, porque aí vocês vão chegar em casa, vão estudar mais Kardec, vão tentar responder as dúvidas, para chegar num próximo encontro. Professor Cosme, o senhor falou uma bobagem, eu vou ficar feliz da vida, porque aí vocês pensaram bastante e me mostraram certos equívocos. Primeiro, vamos pegar a definição kardeciana, princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, da vida material e orgânica. Por que ele precisa dizer isso? Porque tem a vida do espírito, do qual o princípio vital não é o elemento responsável. Kardec é muito lúcido na definição. Podia dizer, por que ele não bota o princípio da vida? Mas eu acabei de dizer que a gente não sai da vida, o espírito vive, só que aqui é da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane. Ele tem muita clareza, depois mais na frente, quando a gente destrinchar o conceito de princípio, ele vai ter muita clareza de mostrar que o princípio é muito associado com uma noção na ciência de causa. Essa causa pode residir, pode estar presente, num certo sentido de estar presente, que eu vou explicar mais tarde, em alguma coisa. Ou não, ou pode ser só uma propriedade de alguma coisa, como nós vamos ver. Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então aqui há um conceito de princípio como alguém que gera a vida, pode estar presente em alguma coisa que seja o responsável por essa geração. Depois nós vamos destacar. Agora, como é que ele esclarece isso? Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria. Olha que interessante. Ele é o gerador da vida, mas ele é gerador de vida como uma propriedade da matéria. É algo que surge da matéria. Mas esse surgir da matéria não é algo que surge como uma substância, não. É uma mera propriedade. Você quer? Vamos dar um exemplo. Se eu digo assim, ser pai. Ser pai é uma propriedade interessante, né? Eu sou o pai, olha aí. Mas eu pergunto, vocês já encontraram o ser pai pela esquina aí? É alguma substância que você pega e coloca dentro do pai? Não, às vezes as propriedades não podem, não tem um elemento na propriedade, independente do indivíduo que tem a propriedade. O elemento está no indivíduo. Eu, Cosmo, sou o pai. Então, ser pai é uma propriedade minha, mas não tem alguma coisa que eu chamo ser pai, fora de mim, que eu pudesse... O Cosme ganhou essa coisa, e essa coisa ficou dentro dele, no mesmo sentido em que eu ganho uma caneta, que eu ganho uma camisa. Então, as propriedades são entidades abstratas, são ideias, e não coisas, no sentido em que eu digo que eu sou formado de molécula. Qual é a molécula do ser pai? Não faz sentido. Tá certo? Então, é uma propriedade do Cosme, ser pai, ser calvo. Pena dessa propriedade, mas não posso escapar dela.
Então, muito cuidado. Então, pode ser uma propriedade. Então, você fala, o princípio vital, ele é alguma coisa que eu encontro na esquina, ó, fora dos corpos. Não. Ele pode ser uma propriedade de alguma coisa, portanto, ele só vai ser encontrado, essa propriedade, lá. E mesmo esse encontrado lá, não é alguma coisa que eu pudesse separar. Olha como a noção de propriedade ela é muito, muito rica. Do mesmo jeito que eu não posso separar o ser pai do cosme, embora eu possa aplicar ser pai a outra pessoa. Então, estamos ajudando ou estamos complicando? Então pode ser uma propriedade, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então um fluido vital, que na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético e fluido nervoso. Bom, aqui há uma coisa. O princípio vital podia ser uma propriedade ou residir em algum corpo. A opinião de alguns é que ele reside no fluido vital, quer dizer, o fluido vital, que seria um elemento, alguma coisa que eu posso encontrar na esquina, porque cada ser pode tirar um pedacinho, então seria uma espécie de matéria ou energia, do qual você pudesse ir lá e absorver um pedaço, capturar, botar dentro do corpo, tá certo? Então este fluido vital é o princípio da vida. Esse é o princípio vital, não significa no sentido de identidade, não. A palavra é uma palavra muito rica em significados diferentes, embora pareça tão simples, né? Quando eu digo assim, cosme é calvo, esse não é de idêntico a, é de ter a propriedade de. Quando eu digo assim, cosme é cosme, ou cosme é o filho da Dona Maria que nasceu no data tal, aí é identidade. Os dois termos são idênticos. Cosme é ser idêntico. Então, cosme é idêntico a cosmo. Agora, quando eu digo cosme é calvo, não é cosme é idêntico a calvo. Por quê? Porque se Cosme é calvo e Paulo também é calvo, se Cosme é idêntico a calvo e Paulo é idêntico a calvo, lembra de um princípio de identidade? Se A é igual a B, B é igual a C, o que eu posso concluir? A é igual a C. Então eu e o Paulo seríamos idênticos, que seria uma honra para mim, mas é falso. Mas é falso. Por mais que eu me sentisse honrado, é falso. Então esse aí não é de idêntico a, tá certo? É de ter a propriedade de. Então, muito cuidado. Quando eu digo assim, fluido vital é o princípio vital ou o princípio da vida, então é idêntico, fluido vital e princípio vital é a mesma coisa? Quer dizer, o não tem necessariamente o significado de identidade, de ser igual, mas pode ser de ter a propriedade de. Então nós vamos ver que um dos sentidos da palavra princípio é o sentido de propriedade, de relação. Então muitas coisas podem ter essa propriedade e serem diferentes. Está claro?